Oi pessoal, então como não deu certo a nossa videoaula no Meet, a prof resolveu gravar essa aula direitinho com todas as informações que eu tinha passado no começo, porque a prof cancelou aquela sala de vídeo, iniciou outra, o link não foi passado, eu devia ter passado para mais pessoas, estou pedindo desculpa, estou pedindo vocês prestarem atenção nesse vídeo e daí cada um assiste quando puder, tá bom? Então vamos lá, a gente vai trabalhar nessa aula o modernismo, a primeira fase. O modernismo em Portugal e o modernismo no Brasil nessa primeira fase, ok? Só que um pouquinho antes de a gente entrar no modernismo, nós vamos trabalhar o pré-modernismo aqui no Brasil, alguns autores importantes desse momento da literatura brasileira e a Semana da Arte Moderna de 1922, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, para poder entender esse contexto onde acontece o modernismo em primeira fase. A prof quer dar uma ênfase bem importante, aqui são 3 capítulos do material didático de vocês, porque são conteúdos importantíssimos para o vestibular, para o Enem, para aquilo que vocês precisam, ok? E eu quero começar, então, essa aula com uma frase do Mário de Andrade, tá? Que é bem interessante. Ele é um autor modernista, ele está presente na Semana da Arte Moderna e ele traduz esse ideal dessa nova literatura que vem, então, que é: o passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Então essa frase ela sintetiza esses 3 momentos aqui da literatura, da arte, da arquitetura, da pintura, da escultura no Brasil e no mundo, tá? Que é dar as costas para o passado e olhar para frente e construir um novo futuro dentro de outra perspectiva, ok? E assim nós vamos seguir com a nossa aula então. Então, pessoal, vamos começar pelo pré-modernismo. O pré-modernismo foi um movimento que veio logo após as vanguardas e que introduziu novos escritores e pegou escritores que vinham do simbolismo e do parnasianismo e incorporou a literatura pré-modernista, tá? Então, o que nós vamos ter? As principais características aqui, se vocês puderem acompanhar na lousa, ok? Nós vamos ter uma ruptura com o passado. Tá? Uma ruptura com aquele padrão de escrita, todo organizadinho, que respeita as normas gramaticais. Uma ruptura com o passado, isso é uma das principais características desse período. E é importante que vocês lembrem disso, tá? Então, palavras como cuspe, escarro, vão aparecer nos textos e elas não apareciam antes, porque elas feriam a dignidade dos grandes leitores. Então isso vai ser uma mudança bem radical, ok? Vocês vão ver nos livros que são muito melhores de ler do que os dos períodos anteriores. Uma denúncia da realidade brasileira. Então, dentro dessas obras, quando se começou a fazer uma verdadeira denúncia da realidade brasileira. Então, há uma negação da herança literária herdada do romantismo e do parnasianismo, que era tudo bonitinho, tudo perfeitinho, e se começou, então, a se voltar a aos problemas sociais do Brasil e escrevê-los nos seus livros, tá? A prof depois vai comentar um pouquinho do período histórico e como isso abrange aí. Então, essa denúncia da realidade brasileira vem bem forte dentro disso. Então, os movimentos sociais no campo, a revolta da Armada, a Guerra de Canudos, tem uma série de coisas que estão acontecendo no Brasil. O mundo está entrando na Primeira Guerra Mundial nesse período, tá? E está tudo muito confuso, o homem está confuso. Então isso vai aparecer, a denúncia da nossa realidade também vai aparecer, ok? Outra coisa importante, o regionalismo, isso se pede muito em vestibular, tá? O regionalismo ele vem muito fortemente marcado. Por que ele vem fortemente marcado? Nós temos aqui alguns escritores específicos, tá? Os escritores específicos, e cada um retratou de uma forma bem particular cada região do país. E nas obras se percebe isso. Isso nunca havia acontecido, não dessa forma. Então vamos ver. Nós temos primeiro o Norte e o Nordeste, que vão ser representados por Euclides da Cunha. Ele vai representar de uma forma muito grande a questão do sertanejo, do homem jogado, do homem sem terra, do homem sofrido. Euclides da Cunha traz muito presente, tá, pessoal, essa questão da luta do homem e da terra, muito forte, tá?
Daí nós vamos ter o Vale do Paraíba, do Rio Paraíba e o interior paulista com o Monteiro Lobato, mas não é o nosso Monteiro Lobato que escreveu As Reinações do Narizinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo. É o Monteiro Lobato que escreveu textos para adultos, tá? Ele foi um grande crítico do modernismo, muito na Semana da Arte Moderna ele falou muito mal dos modernistas, mas ele se encaixa no pré-modernismo porque ele já escreve dentro de uma perspectiva regionalista. Ele não diminui o valor da linguagem, etc e tal, como faz Graça Aranha, como faz Lima Barreto, mas ele fica muito presente nessa questão regional, por isso que ele se encaixa aqui, ok? Aí depois nós temos o Espírito Santo, tá? Que é representado através dos livros do Graça Aranha. O Graça Aranha, ele é um escritor assim um pouquinho menor dentro dos vestibulares, etc e tal, mas ele aparece nesse período também. E temos o Subúrbio Carioca com o Lima Barreto, tá? Claro dos Anjos, tem uma série de livros aí muito bons, e o Lima Barreto ele representa muito a pobreza dentro do Rio de Janeiro. E uma coisa de professor e o Sul não aparece, o Sul aparece um pouco mais tarde, tá? Em outra fase do modernismo que nós vamos estudar, com o nosso querido Érico Veríssimo, tá? Nós vamos estudá-lo ainda, então, um pouquinho mais adiante. Mas aqui são esses autores no pré-modernismo que vão dar a tônica das nossas aulas e daquilo que é importante, ok? Eu vou deixar isso aqui para que vocês possam ver, assim, de uma maneira bem clara como isso acontece. No livro de vocês não tem todas as informações, mas eu vou deixar o mais claro possível aqui, tá bom? Então, os tipos humanos marginalizados também é uma característica do pré-modernismo que aparece. Então, vocês vão ter o sertanejo, o nordestino, o caipira, o peão de estância, os funcionários públicos, sim, na época eles eram bastante zoados, no sentido assim, desculpem a expressão zoados, né? Mas eles eram tipos humanos marginalizados, que viviam à margem da sociedade porque ganhavam o mínimo para cumprir as suas funções. Também os mulatos. Essas pessoas vão aparecer dentro da obra literária, que até então não tinha espaço para esse tipo de personagem. Os personagens que apareciam era a aristocracia. Então isso é importante. Esses tipos humanos que nas sociedades são marginalizados, eles aparecem com força dentro das obras desse período, tá? Então assim, os livros vão ter ligação com fatos políticos, históricos e econômicos, tá? Também sociais do período, daquela contemporaneidade, daquele período em que foram escritos. Isso também é uma inovação dentro da literatura, tá, pessoal? Então vocês vão ter no Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, em Clara dos Anjos, do Lima Barreto, uma moça humilde, que o pai é funcionário dos Correios, ela engravida de um menino de alta sociedade, a mãe diz que o filho não se misturaria com uma guria daquela laia quando ela vai falar da gravidez. É um tipo humano marginalizado, é um problema social, as classes sociais que não se misturam. Por exemplo, também no Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, retrata muito forte o governo do Floriano Peixoto e a revolta da Armada, que são fatos históricos brasileiros que aparecem muito forte dentro dessa obra, tá? Que faz essa ligação. Depois vocês têm com Euclides da Cunha, Os Sertões do Euclides da Cunha. Ele é um livro assim que ele fala, é um relato da Guerra de Canudos. Aliás, gente, Guerra de Canudos é um assunto que vocês têm que estudar, principalmente quem vai fazer o vestibular em Santa Catarina, tá? O contestado, vocês têm que entender. Canudos tem mais a ver com outra região, mas ainda assim é um momento histórico importantíssimo, tá? Que faz parte da nossa literatura. Depois vocês vão ter Cidades Mortas, tá? Com o Monteiro Lobato. E aqui eu quero fazer uma lembrança. A gente vivia nessa primeira fase da República Brasileira, a República Café com Leite. Vocês devem lembrar, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo produziu café, Minas Gerais o leite. Por isso a República Café com Leite. E existia, gente, logo essas regiões do Brasil se desenvolveram muito. Minas Gerais se desenvolveu grandemente. Só que com o tempo, com as mudanças econômicas, essas regiões vão ficando abandonadas. E aí Monteiro Lobato escreve o livro Cidades Mortas falando, tá? Exatamente dessa questão, tá? De como o café passava pelo Vale do Paraíba, tá?
ele fazia acontecer, não vou ficar dando spoiler da história, mas o que a movimentação dessa economia fazia acontecer nas cidades do Vale do Paraíba, tá? É muito interessante. Monteiro Lobato não é um autor que me agrade muito, mas historicamente falando, é interessante conhecê-lo, tá? Depois nós temos também o Canaã, tá? Graça Aranha. E Canaã, ele é um livro que é um livro documento sobre a imigração alemã, tá? Para o estado do Espírito Santo, no Sudeste, tá? A cultura, as questões que envolviam ali, ele não é um livro tão difundido. Canaã, tem uma passagem bíblica sobre Canaã, né? É bem interessante conhecer, faz uma referência ali, tem uma intertextualidade, tá bom, pessoal? Mas é bem importante que vocês vejam isso com bastante cuidado, mas assim, só para dizer como os livros da época se ligam também a esses fatos socioculturais, políticos, sociais, econômicos do período. E isso é importante. Na época nascem os movimentos sociais no campo, e esses movimentos eles dão origem a uma série de coisas que nós temos até hoje. O que são os movimentos sociais no campo? O direito pela terra, pela produção, tá? Essa é a primeira república. Vocês têm que lembrar que nós nos tornamos independentes. A proclamação da república foi em 1822, mas a primeira república, que vai de 1889 a 1930, ela engloba toda essa questão. Então nós temos 3 movimentos sociais no campo. Um deles ele é caracterizado pelo controle da religião, tá? Então vocês vão ter lá Antônio Conselheiro, Canudos, tá? Quem estudou história vai entender do que a prof está falando. E aí a gente você tem um Messias que reúne um povo extremamente pobre, extremamente carente e cria um espaço, que é Canudos, de resistência ao governo. Acaba tragicamente, foram milhares de pessoas mortas pelo exército brasileiro na época, mas a história em si é muito interessante, porque ela também nos construiu, tá? E são movimentos que ainda existem, de resistência do povo, de luta contra o poder organizado, mas enfim. E aí a gente vai ter também a combinação do conteúdo religioso com reivindicações sociais. A gente vai ter um outro grupo que é conteúdo religioso, esse caso de reivindicações sociais e a carência, e ainda um só que é de conteúdo religioso com reivindicações sociais sem a carência. Gente, é complexo, tá? São uma série de movimentos aí dentro do campo, mas é bem interessante. A revolta de Canudos, gente, ela é espetacular. Se você ler, ela é trágica, mas ela é espetacular ao mesmo tempo, de como foi na cidade de Juazeiro, né? Como foi feito esse movimento, tá? Então esse é mais ou menos uma ideia do que foi o pré-modernismo. Aí cada autor separado, Euclides da Cunha, por exemplo, ele tinha, né, a denúncia do sertão abandonado, tá? Do sertão abandonado. Aí vocês têm vocês têm o Euclides da Cunha com as denúncias sociais bem fortes, tá? Euclides da Cunha tem umas denúncias sociais também bem fortes, e tem vários autores do período que são importantes a gente lembrar, ok? Agora a prof vai trazer um pouquinho para vocês a respeito da Semana de 22. Vocês devem ter estudado já também, talvez em arte, eu acredito, mas a Semana de 22, ou a Semana da Arte Moderna, ela é importantíssima, tá? E eu vou passar para vocês um pouquinho a respeito, ok? Até logo, então. Aí, pessoal, nós seguimos, então, do pré-modernismo para a Semana da Arte Moderna de 1922, a Semana de 22. Ela acontece nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, tá? E ela reúne uma gama de artistas que acabaram de vir da Europa com as maiores novidades das vanguardas europeias, então da Itália, da Alemanha, de vários países europeus, e trazem essas ideias para o Brasil e para essa exposição. O que eles vão apresentar lá? É uma noite cultural. Vocês imaginem um café literário muito maior em São Paulo, só para os intelectuais da época. É uma noite cultural, onde são apresentadas várias coisas. Telas, poemas, músicas, enfim, várias coisas.
Artistas que se destacam, são vários, tá? Mas aqui eu trouxe os principais para a literatura. O Oswald de Andrade, lembra da frase, que o passado é uma lição para se meditar, nunca para se repetir. O Oswald de Andrade, com seus poemas, com seus textos irreverentes. Depois, o Mário de Andrade, que apesar do meu sobrenome, eles não eram nem parentes, tá? Eles se tornam extremamente amigos. Mário de Andrade depois tem uma escrita um pouco mais complexa, tá? Ele se aprofunda um pouco, é bem interessante. A Anita Malfatti, com as exposições de telas dela, você deve ter visto em artes, assim como o Lazar Segal, que também era um artista que expunha suas telas. E aí nós temos o nosso queridíssimo Manuel Bandeira, que tem os melhores poemas do mundo, né, gente? Simples, do cotidiano, e esses são os artistas, em geral, que vão fazer parte. Aí nós tivemos Monteiro Lobato, tivemos uma série de autores, perdão. No dia 13, na abertura, quando tudo começou, tá, pessoal? Isso é bem interessante de pensar. Ele foi aberto com uma conferência, tá, do Graça Aranha, que nós vimos antes, do autor, A Emoção Estética na Arte Moderna. E ele falou sobre essas mudanças, tá? Tinha um poema do Ronald de Carvalho, uma série de coisas. Teve uma música que foi uma sátira a Chopin. E eles, pessoal, eles foram assim, bem hostilizados, tá? Todos eles, esses 3 dias, eles foram vaiados, eles foram hostilizados, porque isso vinha contra tudo aquilo que se vinha pregando de literatura e de arte até o momento. E isso é importante ressaltar, tá? Uma outra coisa, o segundo dia, no dia 15 de fevereiro, eles anunciavam uma grande atração, tá? Então ia ter uma grande atração com Guiomar Novaes, e ele compareceu, se apresentou. Depois o Menotti Del Pique, que era outro grande artista também na época, apresentou textos do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, Plínio Salgado, entre outras. Só que aí aconteceu uma coisa, eu peguei até no livro aqui um texto para vocês. O Manuel Bandeira declamou um poema intitulado Os Sapos. E esse poema, eu lembro que ano retrasado, foi uma das primeiras atividades do vestibular de língua portuguesa da UFSC, porque o Iago fez, ele se prof, o primeiro poema que apareceu foi esse, tá? E eu posso deixar ele depois os links ali, eu vou ver como é que faz, tá, gente? Mas assim, ó, Os Sapos. Ouça. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra? Não foi. Foi? Não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Lembra dos parnasianos? Vede como primo em comer os hiatos. Que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Parnasianos, lembra? Perfeição da escrita, se não dissesse nada, tranquilo. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Interrompendo o poema. A Semana da Arte Moderna, a grande crítica é: não existe mais poesia. É arte moderna, não tem graça, não tem sentido, perdeu a originalidade, perdeu a erudição. Essa é a grande crítica do período. E aí, seguindo o poema, Manuel Bandeira diz assim: urra o sapo boi, meu pai foi rei. Foi? Não foi. Foi? Não foi. Bradem a soma o sapo tanoeiro, a grande arte é como o lavor do joalheiro. Ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Lembra a dificuldade de criar rima lá dos parnasianos? Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas: sei, não sabe, sei, sabe. Longe desta grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo, e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio.
E assim ele encerra a noite sob vaias. Ele foi vaiado, o teatro foi esvaziando, o Manuel Bandeira ficou lá parado. Qual é a desse poema, gente? Esse poema é uma crítica aberta ao parnasianismo, a preocupação só com a forma, só com escrever bem. Quem são esses sapos? O sapo boi, o tanoeiro, o sapo não sei o que, todas essas espécies, são os sapos que se acham. Isso era uma alegoria aos escritores que se achavam melhores do que os outros, porque escreviam dentro das normas clássicas da erudição. E o querido do sapo cururu da beira do rio, coitadinho, lá na dele, é para representar esse novo artista. E quando ele começa dizendo, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra, quer dizer, eles vêm para o palco porque eles querem os aplausos, mas eles não dizem nada. Então o poema Os Sapos ele foi marcante, ele foi importante nessa primeira fase, nessa fase da Semana da Arte Moderna, e esse dia 15 foi histórico. Foi histórico, eles foram vaiados, eles foram chacoteados, porque imagina, né, gente? Você no meio de toda a intelectualidade paulista até hoje, eles se acham os intelectuais e realmente há muitos grandes autores e artistas para ver um cara declamar um poema sobre sapos, sem rimas ricas, tá? Sem observar os hiatos, os cognatos, as palavras da mesma família. O que aconteceu? Então isso é interessante, tá? Aí, gente, tá? No dia 17 foi o terceiro e último grande dia desse festival, tá? Villa-Lobos se apresentou, Heitor Villa-Lobos, grande musicista, né? Só que ele faz uma coisa extraordinária. Você sabe, né? Ele ia se apresentar no piano, ele entrou, botou aquele casaco, a cauda, tudo, mas ele entrou de chinelos. E as pessoas ficaram horrorizadas como um homem daquela estirpe entra calçando chinelos no Teatro Municipal. Mas já foi também, gente, tá? Uma ideia, o povo interpretou aquilo como que se ele é futurista, então ele entrou com uma atitude futurista, tá? Mas na verdade, depois ele deixou claro que ele estava com um calo no pé, que ele estava com dor, mas já deu para falar muita coisa, tá? Então é isso, a Semana da Arte Moderna, bem resumidamente é isso, vocês têm lá no material de vocês no livro, tem alguma coisa também que fala. E aí agora, logo em seguida, a gente vai entrar finalmente na primeira fase do modernismo e no nosso queridíssimo Fernando Pessoa. Pessoal, então assim, a primeira fase do modernismo, logo no início do século XX, a prof mandou para vocês, tá? Um mapa mental lá no WhatsApp, que tem tudo explicadinho, vocês podem acompanhar. Mas eu quero chamar a atenção para 3 pontos importantes. Dessacralização da arte. A arte, a literatura não é mais uma coisa erudita, acima de tudo. Ela é vista não mais como uma santidade, como uma divindade em si, mas como algo de acessibilidade, como se todas as pessoas pudessem ter acesso. A gente sabe que não é exatamente assim, ainda não é, mas é interessante pensar nesse sentido que o modernismo ele traz essa questão de trazer para mais perto das pessoas a arte. Tá? Outra coisa dentro dessa mesma ideia, a linguagem coloquial, então a valorização da linguagem coloquial, tá? O tom prosaico, simples, as falas do dia a dia, o cotidiano, tudo que vocês têm ali. Quando dessacraliza a arte, você foge da norma clássica, você sai do clássico e vai para o popular, e aqui continua na linguagem coloquial, que é a linguagem no dia a dia. E logo em seguida nós vamos para o nacionalismo crítico. A gente começa a exaltar a nossa nação com criticidade, com luz sobre aquilo que a gente faz. E não simplesmente porque, não, vamos exaltar a pátria. Não, vamos exaltar sim o que há de bom na pátria, mas o que não está bom? Como nós vamos fazer? Vamos criticar por meio da arte. Então é muito interessante. Lá na Folha deixei um poeminha do Oswald Andrade que eu amo, tá? Na tentativa frustrada daquela aula horrível que não foi nem aula, tá? A prof tem ali, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Ou seja, não é trazer a antiguidade clássica, não é imitar o ideal greco-romano, não é imitar a arte sacra, é
criar a partir da experiência pessoal. O modernismo ele traz isso muito presente nessa primeira fase, tá? E aí eu quero com vocês, porque a gente vai ter que fazer isso por partes, que é bastante extenso, tá? Falar sobre como começa. Começa em Portugal. Começa em Portugal. A nossa literatura ela inicia ali, porque é o país que nos colonizou. E o modernismo, ele vem em Portugal, ele teve um nome que se subdividiu em vários, que é Fernando Pessoa. E a gente vai estudar sobre Fernando Pessoa. A prof precisa colocar um pouquinho o que acontecia nesse momento histórico no mundo, quando o modernismo entra em pauta, tá? Então, desde o final do século XIX até o início do século XX, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, um homem que só vê a morte, que só vê a miséria, crises em cima de crises econômicas, crises de governo. A gente começa a ter uma questão muito séria, tá? As monarquias vão sendo derrubadas, as repúblicas vão sendo implantadas, e isso muda tudo o que as pessoas conhecem. E sempre que há mudança, há medo. Eu sugiro para vocês entenderem o contexto dessa fase da história, tá? Que vocês assistam um filme chamado, eu vou colocar na lousa, Trem Noturno para Lisboa. Eu não lembro agora quem é o autor do filme, mas vocês devem encontrá-lo no YouTube, tá? E o Trem Noturno para Lisboa, ele fala de como acontecia a ditadura em Portugal, com Salazar. Ele foi um ditador terrível e como isso influenciou. Tem o mais conhecido, um filminho, O Labirinto do Fauno, que fala do Franco, tá? Na Espanha. Mas ele é mais assim, ele é mais ficcional, O Labirinto do Fauno. Esse Trem Noturno para Lisboa vai trazer mais o enfrentamento do dia a dia das pessoas que viviam naquele período e que trabalhavam com arte, com literatura, com qualquer coisa que incomodava o poder. Tá? Eu tenho a frase aqui, a literatura serve para criar gente livre, do Javier Cercas. A arte sempre incomodou o poder, porque a arte ensina a pensar. E a gente viveu e vive uma sociedade que não quer pessoas que pensem, quer pessoas só que obedeçam. Vocês não é para pensar, vocês é para fazer o que é mandado fazer e pronto. Às vezes é bom, às vezes é necessário. Se a enfermeira não cumpre a ordem do médico, pode levar a uma morte, tá? Se você não cumpre as normas de trânsito, pode se acidentar, por exemplo. Um exemplo bem tosco. Entretanto, se não for para criar gente livre, para que serve a literatura? Os livros do café de vocês, os textos do café de vocês falam sobre isso, sobre liberdade, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Então Portugal vivia naquilo. E aí dentro nós temos um cara chamado Fernando Pessoa. Quer ser culto? Conheça Fernando Pessoa. Quer compor músicas? Conheça Fernando Pessoa. Quer criar arte? Conheça Fernando Pessoa. Ele é o maior. Ele é insubstituível. Eu amo José Saramago, amo vários escritores, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, mas Fernando Pessoa no poema, gente, ele é fantástico. E a gente vai estudar um pouquinho sobre ele agora, então. Então, pessoal, vamos lá. Quem foi Fernando Pessoa? Fernando Pessoa foi um poeta português, tá? Que nasceu em 1888 e faleceu em 1935. E ele era tão brilhante, pensa um geminiano, né? Pena que não sou tão boa, né? Nem um pouco, não chego nem perto. Mas um geminiano, ele acreditava em astrologia, ele estudava astrologia, ele era formado, tá? Ele era um cara extremamente incrível. A prof vai pegar aqui, tá? Ele era um escritor maravilhoso. E ele era tão bom, gente, tá? Tão bom, que ele se dividiu em outros escritores. Como assim se dividiu, professor? Ele criou heterônimos. Heterônimos, ou seja, ele criou eus falsos para poder escrever tudo o que ele queria. Fernando Pessoa, vocês lerem que ele é ortônimo, quer dizer que é ele por ele mesmo, ele que escreveu, tá? Ele que escreveu. E ele fala que o poeta, para ser um bom poeta, ele tem que ser capaz de fingir, de sentir, de entender, senão ele não vai ser um bom poeta. Eu trouxe para vocês um poema, para ler para vocês, do Fernando Pessoa por ele mesmo, que se chama Autopsicografia. Tá lá no material que eu enviei para vocês sobre ele, tá?
o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as ideias que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Esse é um poema dele, por ele mesmo, Fernando Pessoa, por ele mesmo. Eu não vou fazer biografia aqui, tá, pessoal? O vídeo não fica muito grande, vocês podem estudar, tem no livro de vocês também, tá? Mas Fernando Pessoa, por ele mesmo, ele tem tanta ideia, ele tem tanta coisa para escrever numa época tão conturbada, em Portugal, com o Salazar liderando, um ditador, nada podia ser dito, tudo era entendido como uma ofensa ao governo estabelecido, que ele criou vários outros autores para escrever tudo o que ele queria. Como ortônimo, ele escreve muito sobre o fazer poético, sobre quem é o poeta. E aí nós vamos para os heterônimos. Então nós temos o primeiro, que é Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é considerado o mais simples dos pseudônimos, dos heterônimos, perdão. Ele criou data de nascimento, profissão, local de nascimento para essas pessoas. Não é simplesmente que ele inventou do nada, enfim. É complexo explicar para vocês, tá? Porque é de uma genialidade inominável. Alberto Caeiro, então, ele era o mais simples e ele era um camponês, tá? Ele era um camponês, só que ele não era um camponês, as pessoas, mas é tão simples, né? Os poemas dele, mas ele é um camponês com um ultratom filosófico no que ele escrevia, ele filosofava sobre as coisas. Então, ele simboliza as coisas que ele vê. Nós simbolizamos tudo. Para entender o que é amor, a gente cria um símbolo. O que é o amor perfeito? O que é isso? O que é aquilo? A gente sempre cria uma série de símbolos para entender. Então, o Alberto Caeiro, ele faz isso, tá? Como ele percebe o mundo, como ele vê o mundo, como ele vê as pessoas dentro do mundo, isso fica bem claro com ele. E aí eu trouxe para vocês um poema chamado A Criança. Eu quero que vocês percebam, na minha leitura agora, a diferença para o poema do Fernando Pessoa, ele mesmo. É o mesmo homem, mas é um outro personagem. Ele cria um outro autor. E escreve e assina como esse autor. Alberto, ninguém sabia que era Fernando Pessoa. Tá? Ninguém sabia. Tá? A Criança. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas age como um deus doente. Mas como um deus. Porque embora afirme que existe ou que não existe, sabe como é que as coisas existem. Que é existindo. Tão simples, né? No princípio. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar em um ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Vejam só. Quanta coisa, nos falta o Hilton agora aqui, mas quanta coisa que tem de filosofia. A existência, acreditar em fadas, ele faz paralelos, ele traça paralelos dentro do poema incríveis. E ele é Alberto Caeiro, um camponês que pensa sobre a vida. Esse é um Fernando Pessoa. As pessoas, prof, mas ele não podia assinar o próprio nome, ele não queria. Todos esses personagens, autores que ele cria, tem mapa astral, hora de nascimento, profissão, tem tudo. Se vocês pesquisarem, vocês acham tudo sobre eles. Como se eles fossem um outro ser humano. Tá? E aí, gente, nós chegamos em Ricardo Reis. Ricardo Reis, gente, ele é o autor do Fernando Pessoa, que é médico. Ele é médico, ele tem diploma, ele tem trabalho, ele atua, ele atende. Ele é o outro escritor, é o outro Fernando Pessoa. Então, prof, ele tinha problemas com múltiplas personalidades? Não, não que se saiba. Ele só era tão genial que ele não cabia em si para escrever. Ele precisava de mais vozes para poder se expressar, ok? Por isso que ele é tão genial. O Ricardo Reis, então, ele é o heterônimo clássico do Fernando Pessoa. Por que clássico? Ele é o heterônimo clássico, gente, porque toda a obra dele tem uma influência dos clássicos gregos e romanos, greco-latinos.
Perdão, tá? Baseada na ideologia do Carpe Diem. Lembra o Carpe Diem? Aproveite o dia, aproveite a vida. Então toda a obra dele vai estar baseada nisso. Bem diferente do Alberto Caeiro, que é mais filosófico, tá? E ele fala muito sobre a brevidade da vida, que a vida passa muito depressa, a necessidade de aproveitar cada momento. Então, esse outro heterônimo dele, gente, é inacreditável o que ele faz. O que esse homem conseguiu construir na vida é uma coisa nunca ninguém repetiu, nunca. Podem procurar em toda a literatura, tá? Não dá para sair do ensino médio sem conhecer Fernando Pessoa. Ele é fantástico, tá? Então, assim, ele tem um poema chamado Anjos ou Deuses, que eu quero ler para vocês entenderem quem ele é. Anjos ou deuses, sempre nós tivemos a visão perturbada de que acima de nós e compelindo-nos agem outras presenças, como acima dos gados que há nos campos, o nosso esforço que eles não compreendem os coage e obriga. E eles não nos percebem, nós que os pastoreamos, né? A nossa vontade e o nosso pensamento são as mãos pelas quais os outros nos guiam, para onde eles querem e nós não desejamos. Complexo, profundo, né, gente? Quem nós somos? Com quem ele nos compara? Quando ele diz, a nossa vontade e o nosso pensamento são as mãos pelas quais os outros nos guiam. O meu desejo, o outro guia o meu desejo, o outro guia o pensamento, ele guia o que eu quero. É bem profundo, tá? Então, gente, eles têm ano de nascimento e morte. Desculpa, a prof, esqueceu de falar, mas eles têm registro. Ele registrou com certidão de nascimento, família, tudo. Pesquisem, o vídeo ficaria muito extenso, já tá enorme, tá? Mas é muito interessante pesquisar, tá bom? Mas o Ricardo Reis, ele é fantástico, ele é todo certinho, ele tem toda a questão do clássico, né? E aí nós vamos para o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos, ele é um engenheiro, cada um tinha uma profissão. O Álvaro de Campos, ele é engenheiro. Ele nasceu no sul de Portugal, né? Ele se formou em engenharia naval na Escócia. Gente, olha o que o Fernando Pessoa fez, tá? E ele não se adaptava ao mundo. O Álvaro de Campos, ele é o pseudônimo, o heterônimo de Fernando Pessoa, que apesar da modernidade, da pressa, do futurismo, da loucura, do dadaísmo, do surreal, do surrealismo, do sonho, ele não entende esse mundo, ele não gosta da modernidade, ele se angustia. Para ele isso não é motivo de felicidade, é de angústia, tá, gente? E é bem difícil. A vida dele foi uma vida bem conturbada, tá? E ele tem uma fase que ele é super amargurado, que ele tá assim desiludido com a vida. Quem nunca, né? Que atira a primeira batatinha. Era pra fazer uma piadinha online com vocês, né? Pra ficar no vídeo, mas beleza. E ele tem nos poemas dele um extremo desencanto existencial. Então vamos ver lá. Um poema dele. Muito, muito, muito pesado, é Tabacaria. Eu trouxe um pedaço para vocês, mas eu vou enviar o material inteirinho para vocês. Se eu não enviei, perdão, eu vou enviar. A prof estava tão ansiosa, deu até dor de barriga, gente, com essa aula, tá? E depois deu tudo errado. Mas enfim, Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É lindo esse poema, gente. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? O que saberiam se soubessem quem você é? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte, a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. A morte que põe umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada.
tá? Gente, fantásticos. Eu trouxe alguns poemas, ele tem coletâneas enormes. A gente chacoalha um pouquinho, às vezes, porque meus gatos sobem aqui tá, onde eu tô filmando, daí por isso, perdão. E, gente, é muito interessante. Então, esse é Fernando Pessoa, é pouquíssima coisa, gente, eu não fiz jus à pessoa que ele é. Prefiro mandar o material, eu tenho todo organizadinho o material no caderno, vocês não precisam copiar, não se desesperem, só se quiserem, tá? Mas vocês entenderem um pouco quem foi então esse grande poeta que inaugura o modernismo, que depois o modernismo vem para nós, gente, quando ele vem para nós, ele já vem, pessoal, com esse homem, com esse poema. E aí depois nós vamos para as outras fases do modernismo, a literatura do início do século XX aqui no Brasil, quem são os autores, e aí na próxima aula eu vou trazer para vocês primeira, segunda, terceira fase no Brasil, tá? Para a gente chegar até Clarice Lispector, 45, até a literatura contemporânea, tá bom, pessoal? Quero agradecer por vocês terem tido paciência comigo na live de hoje, que não deu muito certo, desculpem, tá? O professor Agostinho depois me ajudou, eu mandei uma foto do teclado, eu tava com uma tecla aqui, um F, alguma coisa apertada, e tava bloqueando a minha câmera. A questão do áudio eu vou ter que ver amanhã com o técnico, tá? E eu fiquei muito sentida mesmo, a turma da noite também, eu acabei não compartilhando o link direitinho, eu mudei no final, tô pedindo desculpa, tá? Eu sei que vocês estavam presentes, que vocês trabalham, que é difícil para vocês. Eu espero que esse vídeo faça sentido para vocês, que vocês consigam entender. O contexto histórico está lá na página 59 do livro, lá onde a prof mandou a listinha lá das observações da aula, tem o que responder. E aí na semana que vem, pessoal, eu gostaria de ter uma aula com vocês, se for possível, se a gente conseguir agendar, sem pressão, tá, gente? Eu prometo. Eu vou fazer assim, eu vou agendar a aula e vou começar ela, e se der certo eu mando o link pro líder, o líder passa para vocês, a gente faz certinho, tá? Desculpa de novo, perdão, tá? A gente também tá aprendendo a usar, tá bem difícil pra gente. E eu tô com saudade de vocês, queria estar aí pertinho, mas não dá, tá? Então, eu sugiro que realmente, se vocês puderem assistir o Trem Noturno para Lisboa, ele é muito bonito, ele é um romance, ele é muito bonito. O Labirinto Fauno também, para vocês entenderem esse contexto desse período que a gente não viveu, que tanto se fala na atualidade e que é bem complexo, tá, gente? Espero que vocês gostem da aula, que vocês façam um bom proveito, um beijinho para vocês e tudo de bom, tá? Vou deixar aqui os heterônimos. Sim, teve outros heterônimos também do Fernando Pessoa, um pouco menores, tá? Um pouco menos importantes. Só para lembrar, assim, para vocês não ficarem de repente meio, prof, mas teve alguma coisa diferente ou não, tá bom? E a gente vai comentar ele nas próximas aulas, tá bom? Beijo para vocês, tudo. Ainda bem. Até um outro dia. Acabou.